Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui reunidos para adorarmos ao nosso Deus, estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas à luz da Palavra de Deus. É muito bom. E como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no segundo trimestre de 2022. É um artigo escrito pelo pastor Farley Monteiro Filho. Nossa, muito interessante. Olha, o pastor Farley, ele traz artigos, ele escreve artigos interessantíssimos na revista Visão Missionária. Sempre tem um tema maravilhoso. Eu costumo dizer que a revista Visão Missionária ela é maravilhosa para as nossas vidas, completa, ela traz assuntos referentes a todas as áreas e à luz da palavra de Deus. Mas o pastor Farley tem uma maneira especial de colocar as coisas. Ele é pastor, psicólogo e teólogo. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Farley e pelo tema tão maravilhoso que ele colocou, porque é um tema que nós costumamos viver em nosso dia a dia. Quem nunca teve um dedo apontado para si ou nunca apontou um dedo para alguém, né? É bem interessante. E o tema de hoje é um tema muito interessante. A culpa é minha, e se é minha eu coloco em quem eu quiser, né? Então a culpa é minha, ponho em quem eu quiser. É um artigo, como nós falamos, da revista Visão Missionária. Mas antes de nós começarmos a estudar, antes de começarmos a discorrer sobre esse assunto, vamos orar ao Senhor? E para tanto nós convidamos nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, pastor ali da Igreja Batista Sinai de Almadina, que está nessa praça maravilhosa, né, pastor? Escrito Eu Amo Almadina. Já estamos aqui. Na semana passada não foi possível por problemas aqui no cabeamento, na parte de áudio e também na parte do meu vídeo. Mas hoje nós estamos de volta e é sempre uma alegria, é um prazer muito grande. E esse assunto de hoje é convidativo, né? De quem é a culpa, ou seja, todos nós temos essa mania, podemos dizer assim, não é? De transferência de culpa para alguém. Nunca fui eu quem fez, sempre foi o outro. Nunca eu estou errado, sempre a culpa é do outro. Se a minha vida está um caos, a culpa é sempre do outro. E isso acontece em todas as áreas. Não é só na igreja, acontece na escola, acontece na família, acontece no trabalho. Em todo lugar, né, pastor? Acontece aí também, aqui, nessa câmera aqui. Acontece na sua casa. Você que está assistindo agora, dá uma paradinha e passe a observar se não tem sempre alguém dentro da sua casa querendo transferir a culpa para a responsabilidade sobre o outro. Isso vem acompanhando a história da humanidade desde os primeiros momentos, né? Desde a criação do mundo. Mas nós estamos desde a criação do mundo. Estamos felizes por estarmos de volta, irmã Paula. Deus sabe o que nós passamos para chegar até aqui, não é? Semana passada a irmã já deu aí uma palhinha do que aconteceu conosco na viagem de volta para casa. Mas águas passadas, já estamos contando essa vitória, estamos nos alegrando com o Senhor. E estamos aqui para esse momento muito especial de oração. De quem é a culpa? De quem é a culpa? É isso que você vai ouvir daqui a pouco. Não saia daí. Após a oração, a irmã Paulina, ela é membro da Igreja Batista Sinai de Almadina. O canal que ela faz apresenta os estudos é o Batistas de Almadina. Já estamos aí com uma quantidade muito considerável de inscritos, mas ainda falta você. Muito obrigado a todos que já se inscreveram, que compartilham, que assistem, que curtem conosco. Nossa gratidão. Que Amém. Deus em Cristo Jesus continue abençoando muito, mas muito mesmo, a vida de cada um de vocês e das suas respectivas famílias. Vamos orar, irmã Paula, agora? Em nome de Jesus. Sim. Nosso Deus, nosso Pai, nossa gratidão é a Ti, Senhor, porque sabendo, Senhor, quem somos, ainda assim o Senhor investe em nós perdão, graça, bondade, misericórdia. Ó Deus, obrigado porque as benesses do Senhor têm sido direcionadas em nossas vidas, o socorro, o cuidado, a proteção, a defesa. Em nome de Jesus, obrigado. Mas também nesta noite, Pai, nós te suplicamos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, sensibilize nosso coração, para que possamos aprender, para que possamos colocar em prática os ensinos dessa noite. Obrigado porque chegamos
já a marca dos 24 meses fazendo todos os sábados, ó Deus, a apresentação desse trabalho, desse estudo que tem alcançado cada vez mais e mais vidas. São centenas de pessoas inscritas neste canal, são centenas de pessoas que vão assistindo os vídeos, os estudos que estão sendo semanalmente preparados, e nós cremos, meu Senhor, que é o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar. A tua serva, a irmã Paulina, tem sido canal de bênçãos, ó Deus, em tuas mãos. Ela consegue conciliar o seu tempo e ela não consegue, ó Deus, prejudicar o tempo do Senhor. O Senhor tem abençoado grandemente a sua vida, ela tem cuidado do esposo, tem cuidado das filhas, dos netos, tem cuidado com muito carinho também de si própria, tem cuidado dos afazeres, do seu trabalho também, como consultora, e tem encontrado um tempo especial com muito zelo para, ó Deus, tratar das coisas do reino celestial, para abençoar vidas aqui na terra, para transformar, ó Deus, famílias em famílias melhores, abençoadas e dirigidas por tua graça. Fala mais uma vez ao nosso coração, abençoa cada pessoa, cada lar, cada família que está agora, meu Senhor, conosco assistindo esse estudo. Em nome de Jesus, toca agora, mas toca mesmo, Senhor, no coração, toca no entendimento, abre, ó Deus, a compreensão de cada um de nós, para que possamos, com esse estudo da Tua Palavra, com a direção do Teu Santo Espírito, termos a bênção, ó Deus, desta noite, de enchermos os nossos corações e as nossas vidas com os Teus ensinos, que são os ensinos da Tua Palavra. Fica conosco, nos dê a Tua bênção, uma noite de sábado em paz, um final de semana, dias e dias na Tua presença, ó Deus. Essa é a prece, é a oração, é a súplica que nós fazemos ao Senhor, e nós fazemos na autoridade, no nome de Jesus. Irmã Paula, só um minutinho, porque amanhã pela manhã, haverá escola bíblica dominical. A melhor e maior escola do mundo. Né? A melhor e maior escola do mundo, começando às 9, das 9 às 9h15, a parte de abertura, a parte de louvor, oração e divisão em classe. Das 9h15 às 10h15 é o volume de tempo para o estudo da lição da escola bíblica dominical. Das 10h15 às 10h30 é o relatório e aquele fechamento que é feito em todas as escolas bíblicas dominicais do nosso país. Então, seja muito bem-vindo, você já está convidado, não só você, viu? Mas você, a sua esposa, seus filhos, toda a sua família, e também amanhã à noite, né? Dia 27, amanhã à noite, domingo da família, domingo para consagrarmos nossas vidas ali mais e mais ao Senhor, o culto oficial da igreja, e nós convidamos você para participar conosco. O culto amanhã começa às 19 horas à noite. Pela manhã, escola bíblica às 9, das 9 às 10h30, mas à noite, das 19 às 20h30, e você não pode e nem vai ficar em casa, não é? De quem é a culpa? Esse é o estudo da Fica a palavra. pergunta no ar. Esse é o estudo de hoje à noite, sábado 26 de março de 2022. Seja bem-vindo, um grande abraço apertado aí, em nome de Jesus, em nome da igreja, em nome do pastor, em nome da família pastoral, tá bom? Fiquem todos na doce e na gloriosa paz do Senhor. Amém, amém. Muito obrigada, pastor. Então, a culpa é minha, ponho em quem eu quiser. Artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2022, escrito pelo pastor Farley Monteiro Filho. Queridos, o livro de Gênesis, ele retrata a origem da criação do mundo. E o livro de Gênesis diz que Deus criou tudo, né? Deus criou tudo, tudo foi criado por Deus, né? Nós já falamos aqui que Deus diz com a sua voz, Deus diz, olha, haja luz e houve luz, haja separação das águas e houve a separação das águas. E Deus criou os animais, mas ao homem Deus fez de forma toda especial, fez a sua imagem e semelhança. E a Bíblia nos diz que Deus criou o homem com as suas próprias mãos. Eu costumo dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus tem um carinho todo especial por nossas vidas. Mas o livro também de Gênesis nos diz que Deus também criou as nossas emoções, né? Nós fomos seres dotados com emoções, com sentimentos, somos racionais.
Essa é a diferença, né, entre os animais. Os animais são animais irracionais e nós somos racionais. Nós temos emoções, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos e tudo isso foi criado por Deus, colocado por Deus. Então, mas logo depois da criação, a gente vai ver um dilema surgir. Porque a Bíblia nos diz que Deus criou o homem, colocou ali no jardim do Éden, né? E disse que o homem poderia usufruir de tudo ali naquele jardim, mas que ele não poderia comer do fruto da vida. E aí a gente vai ver, queridos, a gente vai ver que surge um grande dilema logo depois da criação. O homem comeu do fruto, né? Do fruto proibido. E aí surge a pergunta, né? Deus pergunta ao homem, e aí surge a pergunta de quem foi a culpa por esse pecado entrar no mundo. Porque o homem caiu, né? O homem pecou, ele desobedeceu a Deus. E de quem foi a culpa dessa desobediência? Do homem que recebeu as orientações de Deus e não as ensinou e não guardou? Da mulher que ouviu a Satanás e primeiramente comeu do fruto? Ou da serpente, que simboliza ali a Satanás, que astutamente provocou a Eva, que criou em Eva o desejo de consumir o fruto? Bem, como todos ali tinham uma parcela de culpa, como todos tinham culpa, logo a gente vai ver que esses três personagens, todos eles trataram de transferir essa culpa. E transferiram para aquele que estava mais próximo. Mas às vezes não acontece isso conosco? Vamos ver o que é que nos diz ali em Gênesis, capítulo 3, versículos de 11 a 13. A nossa tradução aqui é na linguagem de hoje. E a Bíblia nos diz assim: E Deus perguntou: Quem lhe disse que estava nu? Comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor então perguntou à mulher: que foi que você fez? Aí o que é que a mulher respondeu? A mulher respondeu assim: A serpente me enganou e eu comi. Bom, olha a série de perguntas que Deus faz. Deus perguntou primeiramente a quem? Ao homem. E essa pergunta surgiu por quê? Por que veio essa pergunta ao ar? A Bíblia nos diz que o homem tinha intimidade com Deus. Deus toda tarde, toda viradinha da tarde, a Bíblia nos fala que tinha aquele momento de coinonia entre Deus e o homem, em que Deus descia e Deus conversava face a face com Adão, com Eva, perguntava sobre o dia. Imagina Deus falando com toda a ternura, com todo o amor, com aquele carinho de pai. Como foi seu dia, filho? Como foi o seu dia, filho? E aí os dois discorrendo sobre os animais, sobre os peixes, como haviam brincado, comido, como foi um dia gostoso, um dia alegre. Mas esse dia em especial, aconteceu algo diferente. Neste dia em especial, Deus faz como faz todas as vezes. Deus vem ao nosso encontro. Então Deus foi ao encontro de Adão, ao encontro de Eva. E quando Deus chega ali ao encontro dos dois, o que é que acontece? Eles se esconderam. A Bíblia nos diz que eles se esconderam da presença de Deus. Assim como nós muitas vezes nos escondemos da presença de Deus quando nós pecamos. Quando nós sabemos que nós estamos errados, nós deixamos de orar, nós deixamos de falar com Deus. Então, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. E Deus fala: Adão, cadê você? Eva, cadê você? E aí, Adão vai e diz: olha, porque nós estávamos nus, nós nos envergonhamos e nos escondemos. E aí Deus faz uma pergunta: quem foi que disse a você que você estava nu? Porque até então, Adão não havia tido essa percepção. Adão era inocente, Eva era inocente. Eles não tinham essa percepção de pecado, de erro. Era tudo natural, né? Tudo muito natural. E aí
Deus faz uma pergunta interessante a eles. Quem foi Adão? Quem foi que te disse que você estava nu? E aí, qual foi a resposta? Aí Deus vai e pergunta, por acaso, só por acaso, você comeu da árvore da qual eu disse para você não comer? Não parece às vezes com os nossos pais chegando para a gente falando assim, Paulina, foi você que fez isso? Eu disse para você não fazer, você fez? Você realmente fez isso? E aí às vezes a gente faz o quê? Não, não. O pastor aqui já contou a história de um relógio uma vez que ele deixou cair no vaso sanitário da descarga, né? Mas que ele nunca disse que esse relógio tinha sumido porque ele havia feito uma arte com o relógio da irmã. Então, às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso conosco, que foi exatamente o que Adão fez. Adão disse, olha, Senhor, foi a mulher que tu me destes. De quem foi a culpa que ele lançou? Para quem ele lançou a culpa? Ele apontou o dedo para Deus. Ele disse, Deus, se eu tivesse sozinho, mais ou menos ele disse isso, eu não teria comido, teria obedecido a sua palavra, mas a mulher que tu me deste, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí Deus vai e pergunta para Eva, o que foi que você fez, Eva? Eu havia instruído a vocês. O que foi que você fez? Quer que Eva responde? Eva faz o quê? Olha, a serpente me enganou. Ou seja, eu não tenho culpa. Deus, eu não tenho culpa. Eu comi porque eu fui enganada pela serpente. A serpente me enganou. Então, às vezes acontece isso conosco. Quando nós praticamos um ato que nós sabemos que esse ato ele está errado, surge uma emoção em nossas vidas, né? Surge uma emoção de culpa, né? Nós sentimos essa culpa. E aí, muitas vezes, nós transferimos essa culpa para aqueles que estão mais próximos a nós. Às vezes, nós transferimos a culpa do nosso erro para o pastor. Olha, eu me afastei da igreja porque o pastor falou algo que eu não gostei. Olha, eu deixei de ir porque a irmã assim, a irmã assado fez isso e eu não gostei. Então, nós sempre colocamos a culpa das nossas falhas, dos nossos erros em outras pessoas. Costumamos apontar o dedo para o próximo. Então, eles fizeram exatamente isso. Todos eles tinham culpa no cartório, como diz o outro. E eles acabaram transferindo essa culpa para aqueles que estavam mais perto. Mais perto. E quantas vezes, queridos, em nossos problemas relacionais, no casamento, na família e mesmo na igreja, como nós falamos, reproduzem exatamente esse cenário do Éden. Transferência da culpa. Transferência da culpa. O que nos impede, assim, de assumir a nossa responsabilidade, gerando, então, uma desconexão com Deus, conosco e também com o outro, e também com o próximo. Então, o que é? Mas aí a gente para, né? O autor faz uma pergunta para a gente: o que é culpa? O que seria culpa? O que seria culpa? Bom, a culpa é uma das experiências comuns a todas as pessoas. Todas as pessoas já viveram, já passaram por esse sentimento, desde pequenininho, né? Já passaram por essa emoção. Muitos têm dificuldade de conceituar a culpa e de saber como se livrar dessa culpa, como se livrar dessa culpa. Então, na verdade, alguns encontram na culpa um grande problema, mas ela também tem um papel importante em nossas vidas. A culpa ela tem um papel muito importante em nossas vidas. Nós precisamos saber nos livrar da culpa, né? Ela tem um papel importante, nós precisamos saber lidar com ela. Por isso é preciso saber um pouco mais sobre ela. E aí o autor, né, Pastor Parley, diz o seguinte, que nós, para sabermos um pouquinho mais sobre a culpa, nós precisamos compreender a diferença entre emoções e sentimentos. Eu pensava que era a mesma coisa, né?
E aí eu percebi aqui que há uma grande diferença entre emoções e sentimentos e nós precisamos aprender, né, a perceber a diferença entre emoções e sentimentos, que muitas vezes são usados como sinônimos. E emoção e sentimento, eles têm significados diferentes. E entender isso nos ajuda a compreender melhor a função de cada um em nosso corpo. Quando nós passamos a compreender a diferença entre emoções e sentimentos, nós vamos compreender, nós vamos passar a perceber e compreender melhor a função destes dois em nosso corpo. Né? Deus nos criou perfeitos, Deus nos criou com perfeição. Então, emoções e sentimentos. A emoção, o pastor Farley diz aqui que a emoção é uma resposta natural do nosso cérebro a um estímulo ambiental. Fomos criados por Deus com esse dispositivo de sobrevivência. A emoção aqui o pastor define como um dispositivo de sobrevivência. A emoção ela é uma resposta natural que o nosso cérebro dá a um estímulo recebido. Então, diante de um estímulo, o cérebro ele libera hormônios que alteram o nosso estado emocional, podendo gerar, assim, sensações subjetivas, mas também sensações físicas, como, por exemplo, palpitações, suor, choro e até mesmo dores inexplicáveis. Né? Nós falamos aqui do choque que nós tomamos no retorno da viagem ali de Vitória do Espírito Santo e como nós ficamos doloridos depois, né? Como nós ficamos com o corpo totalmente dolorido. E agora que ainda estamos nos recuperando do choque que recebemos. Então, as emoções, ela tem o objetivo de nos comunicar algo, de nos colocar em ação. Como, por exemplo, fugir, atacar, isolar-nos e outras ações. Né? Então, a emoção ela tem esse objetivo. Ela nos faz nos comunicar. Ela nos coloca em ação. A emoção ela nos coloca em ação, né? A emoção ela é uma sensação subjetiva, como nós falamos. Ela faz surgir não apenas sensações subjetivas, mas físicas, né? Como suor, palpitações, o coração acelerado, né? Aquele choro muitas vezes inexplicável. Você já imagine aí quando você recebe assim, uma homenagem muito linda e de repente você fica emocionado e lágrimas começam a cair dos seus olhos. É muito lindo, né? Então, a emoção, ela produz isso, ela produz também sensações físicas, não só sensações subjetivas. Então, algumas emoções, elas são consideradas primárias. Ou seja, quando nós já nascemos com essas emoções, elas não dependem de experiências sociais para serem aprendidas, embora possam ser afetadas por essas experiências externas. As emoções primárias são o quê? Alegria, medo, tristeza, raiva, nojo, repulsa, né? É uma emoção primária. E essa emoção, elas não são aprendidas, elas são mas elas são, nós já nascemos com elas, mas elas são muitas vezes influenciadas pelo meio. E elas são também essenciais à nossa sobrevivência desde que nós nascemos. Às vezes a criança coloca, né, uma coisinha na boca e aquela repulsa, ela cospe, né? É um mecanismo ali de defesa. Eu lembrei do netinho, né? Até brinquei com a minha filha e falei assim, você devia ter comprado uma chupeta que tivesse gostinho de leite, porque aí ele ficaria fazendo esse movimento, ele ia gostar da chupeta, mas essa borracha aí, ele cospe logo quando coloca na boca. Então, as emoções primárias, né? Como nós falamos, é alegria, é tristeza, é raiva, é nojo, é repulsa. Mas também existem as emoções secundárias, que são as que são aprendidas socialmente e se diferenciam das emoções primárias por serem mais complexas, pois exigem assim autoconsciência e habilidades
de avaliação, por não estarem presentes na criança, por exemplo, quando ela nasce, que são a emoção de culpa, a emoção de vergonha, a emoção como ciúmes, né? Ela não está presente logo quando a criança nasce, ela não nasceu com aquilo ali, ela vai aprendendo, né, com o meio, com o sentimento mesmo de ciúmes, a criança não nasce com ele, mas essa emoção que é o ciúme, ela surge na criança quando a criança está crescendo, né? Que tem uma outra, que chega um irmãozinho, que chega alguém para falar com a mãe, a gente vê logo a criança buscando chamar a atenção para si. Então, algumas emoções são secundárias, como a vergonha, a culpa e os ciúmes. Aí nós vamos agora para o sentimento, né? Nós falamos que as emoções, nós já nascemos com elas, existem algumas que nós já nascemos, como a alegria, né? A alegria, o medo, a tristeza, a raiva, a repulsa, são emoções que nós já nascemos. Algumas nós aprendemos, né? Como a culpa, a vergonha e o ciúme, que são emoções secundárias. Mas o sentimento, ele é resultado, é isso que o pastor Farley nos diz, ele é resultado das experiências emocionais, sendo um dispositivo mental perante algo ou alguém. Então, o sentimento, ele surge das emoções, né? O sentimento, ele surge a partir da sua vivência, da sua experiência, né, com as emoções. E aí surge esse sentimento em nossos corações. Então, em outras palavras, ao ter uma emoção, nossa percepção daquela experiência, ela gera um sentimento. Então, é isso que o pastor Farley nos explica aqui. Que quando nós vivenciamos, né, passamos pela experiência de uma emoção, essa experiência faz surgir, ela gera em nós um sentimento, que pode ser, inclusive, mais duradouro do que a emoção inicial, que costuma ser passageira. Por exemplo, você bate o olho em alguém, há aquela conexão, né? E aí aquela emoção do momento, aquela coisa, e você acaba se apaixonando. Mas surge depois um sentimento em nossos corações que é duradouro e que não acaba, é isso que a Bíblia diz. Dessas emoções surgem o amor, né? Que coisa linda! Ou então, por exemplo, alguém fez algo gostoso com você, uma surpresa, e você teve aquela emoção de alegria, né? E felicidade, de repente, daquela emoção gerou em você um sentimento que é a gratidão. Então, o sentimento, ele surge das emoções em nossas vidas. Eles são gerados pelas emoções. Então, o pastor Farley diz o seguinte, que a partir daí, os sentimentos, eles começam a dar início a novas emoções, gerando um ciclo psicológico mais complexo, porque o sentimento, ele surge da emoção e o sentimento provoca outras emoções, ele gera outras emoções. Então, é um ciclo, né? Eles estão interligados. Aí ele dá o exemplo aqui. Por exemplo, uma criança, ele quebra sem querer, correndo, a criança passa correndo e quebra sem querer o vaso da sua mãe. A primeira reação dessa criança é uma emoção, medo, que se comunica com o inesperado, que diz para aquela criança que algo inesperado aconteceu, né? E aí, o que é que acontece? Por isso, existe a ameaça de alguma coisa ruim. Então, essa emoção do medo diz para a criança, alerta a criança, o coraçãozinho da criança, que olha, você fez algo errado. Algo ruim vai acontecer desse algo inesperado que aconteceu na sua vida, que foi você quebrar o vaso. E aí, o que é que faz? Isso leva a criança a fazer o quê? Correr e se esconder da mãe. Olha o que foi que Adão fez, mas Eva correram e se esconderam de Deus. Então, ao ver a situação, a mãe briga e põe a criança de castigo. Não só porque quebrou o vaso, mas também porque se escondeu, né? Porque não disse para a mãe que tinha quebrado o vaso. Essa atitude da mãe faz o que na criança? Ela gera na criança uma emoção de culpa.
gera na criança uma emoção de culpa, porque a criança ela consegue avaliar a sua falta de cuidado, que a sua falta de cuidado ele trouxe prejuízo e punição, né? Trouxe prejuízo para a mãe, né? E também prejuízo para a sua vida e uma punição, ela ficou de castigo. Então, gerou na criança ali uma emoção de culpa. Com essa emoção, vem também outro sentimento, né? Essa emoção, ela gera agora nessa criança um outro sentimento. Qual é o sentimento? O arrependimento, que faz com que essa criança tenha agora uma nova emoção, que é a tristeza. Olha como é um ciclo, como estão interligados. Então, vem aí agora, surge agora na criança uma nova emoção. Então, a criança tem uma emoção de culpa. Essa emoção gera na criança um sentimento que é o arrependimento, que faz com que ela tenha outra emoção, que é a tristeza. Então, tanto a emoção quanto o sentimento, eles levam a criança a pedir desculpas à mãe. E a criança vai e faz o quê? Ela pede desculpa, mamãe, me perdoa, olha, eu quebrei sem querer, eu estava correndo, eu vim correndo quando eu vi, quebrei, né? Eu não vi que o vaso estava ali. Normalmente é assim. Não vi que o vaso estava ali, quebrei, né? Então a criança ela pede essa desculpa para a mãe. Assim a relação entre a criança e a mãe, ela é reparada. O problema então ele é resolvido. Então a reação de acolhimento por parte da mãe, a postura da mãe diante da criança contribui para que ela tenha uma nova emoção, que é o quê? A alegria, né? Do perdão. E aí há aquela reconexão entre mãe e filho. Então, problema resolvido, e aí esse problema resolvido contribui assim para uma construção de novos sentimentos. E quais seriam esses sentimentos? Respeito e consideração. Respeito e consideração. Então, aí compreendido agora o que é emoção, o que é sentimento, que as emoções nós já nascemos com elas. Algumas emoções são primárias, né? Como nós falamos, outras elas são aprendidas com o meio. E as emoções, os sentimentos, eles surgem das emoções e esses sentimentos que surgem das emoções geram novas emoções em nossas vidas. Então é um ciclo, estão interligados, são diferentes, porém eles têm uma função primordial em nossas vidas e nós precisamos saber diferenciar para aprender a lidar com esse sentimento culpa. Então, como lidar com a culpa? Como lidar agora com a culpa? Nós já aprendemos sobre as emoções, sobre os nossos sentimentos. E aí, como lidar agora com a culpa? Às vezes a gente pode pensar assim, Paulina, mas ficou muito complexo, né? Eu realmente achei bem interessante essa diferença aí entre um e outro, explicado pelo pastor Farley. Mas o pastor diz aqui que muitas vezes você pode ter ficado se impressionada e achar que é um processo complexo, que se inicia mais em um nível biológico, mas promove também um desenvolvimento pessoal e uma aprendizagem para as nossas vidas relacionais e sociais. Então isso é muito importante. Ou seja, sentir culpa e todas as emoções e sentimentos que a envolvem faz parte do ciclo emocional das nossas vidas e é extremamente adaptativo e tem um propósito, né? Tem propósitos sociais bem claros. Nós termos essa emoção, né? Esse sentimento, os sentimentos e todas as emoções que envolvem, nós temos a culpa e todas as emoções e sentimentos que a envolvem, faz parte de um ciclo emocional extremamente adaptativo e com propósitos sociais bem definidos. Dependendo, contudo, de como esse processo ele é vivido e como são essas experiências iniciais, culpa, punição e reparação, há risco aí agora de distorção de todo o processo. Há um risco que esse processo seja totalmente distorcido, que pode gerar experiências disfuncionais para a pessoa. Então é por isso que dizemos que existem dois tipos de culpa. A culpa que cumpre a função do exemplo dado anteriormente, né? Que gera a
a culpa que gera uma reparação, né? Que gera uma reparação. E existe também aquela culpa patológica, que a pessoa que não consegue ser resolvida dentro do sujeito e que é acompanhada por sentimentos bem nocivos à vida daquela pessoa, que é o fracasso, que é a rejeição, que é a defectividade, ou seja, se achar defeituoso, se achar que não se encaixa no meio, que não se encaixa, que não se enquadra ali. Então, a culpa funcional, ela traz, como nós falamos, a reparação das relações. Como aconteceu ali com a criança e a sua mãe, né? A criança, ela foi receber o castigo, esse castigo gerou nela a percepção do erro, então ela sentiu a culpa, né? E essa culpa, ela gerou outros sentimentos, né? Nessa criança, ela pediu desculpas à mãe, o que gerou neles ali a reparação do relacionamento entre os dois, né? Então, houve uma reparação ali no relacionamento, que é o papel funcional da culpa, né? O papel da culpa é esse, de reparar, de haver reparação, de reconectar. Mas também existe, como o pastor Farley aqui, a culpa patológica. E a culpa patológica, ela traz riscos de transtornos psicológicos e quadros como ansiedade, depressão e até mesmo suicídio. Então, tem pessoas que tiram a própria vida por conta da culpa, né? Desse sentimento que é a culpa. Então, tem pessoas que acabam tirando a própria vida, acabam dando cabo da vida. Pessoas que entram em depressão por conta da culpa, pessoas que têm problemas de ansiedade. Então, tudo isso gerado por conta da culpa patológica, da culpa que não cumpriu a sua função original, que é a de reparação. Então, o pastor Farley nos diz o seguinte, que a culpa, ela pode ser acompanhada por outras emoções, como medo, tristeza, né? Que a culpa acompanhada por outras emoções, como medo e tristeza, ela tende a gerar o sentimento de arrependimento, que é essencial para que haja uma tomada de consciência sobre a gravidade da situação vivenciada, assim como a autorresponsabilização. Então, a gente vai ver no exemplo que nós demos, né? A criança, ela foi ali, quebrou o vaso, se escondeu e essa culpa, né? Ela gerou nessa criança sentimentos como tristeza e medo, mas também gerou o sentimento de arrependimento, que foi essencial para uma tomada de consciência da gravidade da situação, e a criança pede desculpas à mãe e é reparada ali a situação dos dois. Então, para ver os movimentos de reparo, seja ele em termos físicos ou relacionais, e a mudança de comportamento. Então, o autor diz o seguinte aqui, que a culpa, ela pode ser acompanhada por outras emoções, como tristeza e medo. Que essas emoções, elas podem gerar outros sentimentos, né? E elas são essenciais para que haja em nós um outro sentimento, que é o arrependimento. Que é essencial para que haja o quê? Uma tomada de consciência sobre a gravidade da situação e, assim, uma autorresponsabilização por aquele erro, né? Por aquela falha que nós cometemos. Se há essa tomada de consciência, se há essa autorresponsabilização, então há agora, dessa forma, um reparo. E esse reparo, ele pode ser tanto em termos físicos quanto relacionais. E há uma mudança de comportamento. Este talvez seja o grande processo por trás da culpa saudável. Tristeza, arrependimento, tomada de consciência e responsabilização, reparo e mudança de vida. Então perceba que a experiência do Éden não está presente em nenhum desses aspectos, né? Na experiência que nós falamos ali do Éden, não houve um arrependimento. A gente não percebeu aqui um arrependimento, a gente não percebeu uma tomada de consciência do erro. A gente não percebeu, por parte de nenhum dos personagens, uma autorresponsabilização, buscar um reparo e uma mudança, né? Então, a gente vai ver que eles perceberam o erro, se esconderam, se envergonharam, eles sentiram vergonha.
Então, Adão e Eva, eles foram tomados pelo medo, por isso eles se esconderam, mas eles não se arrependeram do que haviam feito. Dessa forma, não conseguiram admitir o erro que cometeram. Adão lançou logo sobre Deus a responsabilidade. Olha, Senhor, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Eva tratou logo de lançar a responsabilidade para a serpente. Olha, a serpente, quem foi que criou a serpente? Deus, né? A serpente me enganou e eu comi. Então, não houve ali um dizer assim, Deus, perdoa, eu comi o fruto. Realmente foi responsabilidade minha. O Senhor falou que não era para eu comer e eu comi. Em momento algum, nesse diálogo entre Deus e Adão e Eva, houve esse arrependimento, essa autorresponsabilização. Dessa forma, não houve um reparo no relacionamento. E o pecado entrou no mundo, né? Nós vimos que o pecado ali entrou no mundo para Adão e Eva, e esse reparo, ele só é feito, esse reparo de relacionamento entre o homem e Deus, ele é feito através de Jesus Cristo. Então, resultado, não houve mudança real de comportamento, por isso eles precisaram ser punidos e a punição de Deus foi a expulsão do paraíso. Fica aqui, inclusive, uma excelente compreensão sobre culpa, punição e arrependimento. A culpa ela é essencial para que haja o arrependimento e, consequentemente, o arrependimento ele gera uma mudança de comportamento, porque isso não nos exime, é isso que o pastor nos diz, das consequências dos nossos erros cometidos, mas nos traz mudança de vida, nos traz mudança de comportamento. Então, entretanto, no processo de aprendizado, o autor fala que não vivenciar a culpa de maneira saudável e não fazer esse movimento de responsabilização, reparo e mudança, acaba levando a pessoa à necessidade de punição, assim como Adão e Eva foram ali punidos, né? E pode haver também a experiência de correção individual e social. Então, isso acaba gerando transtornos psicológicos muito grandes na pessoa. Então, a gente vai ver aqui, queridos, como nós falamos, a Bíblia ele é o livro mais atual, mais antigo que existe. Na palavra de Deus, nós encontramos exemplo para tudo em nossas vidas. Nós vamos ver aí as emoções criadas por Deus desde o Jardim do Éden. Nós vamos ver também essa questão da culpa, né? Do arrependimento, do medo, sem que haja esse sentimento de culpa e de arrependimento, né? E a gente vai ver que muitas vezes isso acaba gerando a punição, que foi o que aconteceu com Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Mas nós vamos ver agora aqui dentro da Bíblia 2 exemplos que a palavra de Deus nos traz, né? A palavra de Deus nos traz 2 exemplos interessantes, que é o do rei Davi e o exemplo de Judas. Nós vamos ver 2 exemplos na vida, o exemplo de Davi e o exemplo de Judas. Então, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. E aí no versículo 2 Samuel 12, 16, a palavra de Deus nos diz assim: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Outros 2 exemplos bíblicos nós falamos, né? Nós falamos de Davi e de Judas. Nós demos o exemplo de Adão e Eva, e agora nós vamos fazer a comparação, né, com relação ao que pode acontecer quando há esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa é uma culpa, ela é uma culpa funcional, quando ela cumpre o seu papel, né, de como nós falamos aqui, o seu papel saudável, a culpa saudável que cumpre o seu papel de tristeza, arrependimento, tomada de consciência, autorreparação, autorresponsabilização, reparo e mudança, e a culpa patológica, que muitas vezes gera ao suicídio. Então, nós vamos falar aqui sobre Davi e Judas. Nós vamos no primeiro exemplo. O rei Davi, ele pecou contra Deus. A gente vai ver que Davi, ele pecou com Betseba, e esse pecado de Davi
gerou, né? Davi pecou primeiro por pensamentos, depois ele foi por ações, ele adulterou com Betseba, depois ele vai lá, trama a morte de Urias. Mas até então, Davi achava tudo normal. Ele estava ali com seus conselheiros, com as pessoas que trabalhavam para ele. Davi maquinou a morte de Urias, né? E não percebeu o seu erro. Davi não percebeu, não teve a percepção do seu erro. E aí o profeta Natan chega a Davi e fala a história aí de um fazendeiro, né? Que tinha uma fazenda muito grande, cheia de animais. E ele pega um animal daquele outro que só tinha aquele animal, só aquele. E vai, mata e faz. Então Davi decreta a morte para aquele fazendeiro rico, né? Ele diz, olha, isso foi injusto. Como é que ele pode ter tanto e pegar a única coisa, o único animalzinho do outro? Então, aí quando Natan explica isso para Davi, Natan vai e diz para Davi assim, olha Davi, esse fazendeiro é você. Porque Davi, queridos, Davi tinha muitas mulheres, né? Davi tinha muitas mulheres. E aí, Natan fala para Davi, olha Davi, esse homem é você. Você teve tudo e pegou de Urias, que tinha aquela mulher. Urias só tinha aquela. E você foi lá e pegou. Então, no primeiro momento, como nós falamos, Davi não teve consciência do seu erro. Mas quando ele é confrontado pelo profeta Natan, Davi, ele experimentou o sentimento de culpa no seu coração. E viveu a experiência de autorresponsabilização. Então, Davi se autorresponsabiliza. Ele disse, olha, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Então, disse Natan a Davi, olha, se você, Davi se autorresponsabilizou, Deus perdoou o pecado de Davi. Mas a gente vai ver que, mesmo diante da autorresponsabilização de Davi, ele não ficou isento da punição, né? Porque o filho que foi gerado ali com Betseba, essa criança veio a falecer. Mas a gente vai ver que Davi agora, no versículo 16, do capítulo 12 do 2 Samuel, Davi diz o seguinte, há em Davi uma mudança de comportamento. Davi agora ele passa o quê? A buscar a Deus. A gente vai ver que Davi ele busca a Deus. O versículo 16 começa dizendo que Davi buscou a Deus pela criança. Então Davi ele passou a noite, ele jejuou, ele passou a noite prostrado, orando, pedindo perdão a Deus, intercedendo a Deus pela vida da criança que foi fruto ali daquele pecado, né, com Betseba. E houve assim uma mudança. E esse buscar a Deus, esse reparo de Davi, que foi buscar a Deus, gerou uma mudança de vida na vida de Davi. E a gente vai ver essa mudança completamente na vida de Davi no Salmo 51, quando Davi diz para o Senhor assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, Salmo 51, versículo 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Então, esse sentimento gerado no coração de Davi, gera uma mudança no comportamento de Davi. Então, a culpa aí no caso de Davi, ela cumpriu o seu papel, né? Ela cumpriu essa função de gerar uma tristeza, um arrependimento, uma tomada de consciência, uma autorresponsabilização. E essa autorresponsabilização gerou o reparo e a mudança de comportamento, a mudança de atitude, a mudança de vida. Mas agora nós vamos ver um outro sentimento de culpa, em que não houve esse ciclo, né? Essas geradas de emoções e de sentimentos, não cumpriu esse ciclo, essa função primordial da culpa em nossas vidas, e acabou essa função sendo uma função
essa autorresponsabilização sem o reparo não permitiu, assim, um acolhimento e acabou sendo danoso. A gente vai ver o exemplo de Judas. Nós vamos ver Mateus 27, versículos 3 a 5, que a palavra de Deus nos diz assim. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Olha que coisa, olha o que aconteceu aqui. A gente conhece, todo mundo conhece a história de Judas, né? De Judas, o que foi que Judas fez? Judas Iscariotes. O que é que Judas fez? Judas traiu a Jesus por 30 moedas de prata, né? Ele falou, olha, aquele que eu beijar, esse, né, é o Jesus, é esse que vocês irão prender. E Judas traiu a Jesus por 30 moedas de prata, valor de um escravo menor. Mas, queridos, quando em Judas surgiu a culpa, essa experiência gerou em Judas um sentimento de arrependimento. Judas se arrependeu de ter traído a Jesus. Quando Judas se arrependeu de ter traído a Jesus, o que é que Judas faz? Judas vai até os sacerdotes e ele diz, olha, pequei contra sangue inocente, eu pequei contra o sangue inocente. Ele não é digno de ser traído, ele não é digno de ser morto. E aí, o que é que os sacerdotes dizem para Judas? O que é que eu tenho com isso? O que é que nos importa? O que é que tem a ver? Quem traiu foi você, problema seu, né? Em outras palavras, foram isso que os sacerdotes disseram a Judas. Então, quando Judas sentiu esse sentimento de arrependimento e autorresponsabilização, ele se responsabilizou pelo erro, ele vai aos sacerdotes tentar reparar a situação. Mas aí, os sacerdotes, eles não permitem esse reparo. E por não ter sido acolhido nesse processo, Judas não consegue lidar com o peso da culpa. E aí o que é que Judas faz? Ele não quer aquele dinheiro, ele lança as moedas ali no templo, no chão do templo, e se retira e tira a própria vida, porque ele se retira para se enforcar. Então, o peso da culpa e da tristeza que permaneceram não resolvidas, que não foram resolvidas, se tornaram insustentáveis na vida de Judas e, como resultado, o ato do suicídio. Então, muitas vezes, acontece isso em nossas vidas, né? Muitas vezes acontece isso em nossas vidas. Muitas vezes a culpa gera em nós o arrependimento, gera em nós essa autorresponsabilização pelos nossos atos, mas quando nós vamos procurar reparar essa situação, muitas vezes essa situação fica irreparável. E aí o que é que acontece? Esse sentimento de culpa e essa emoção, né, essa emoção de culpa e de tristeza, ela acaba pesando em nossos corações e acabam levando a nós a depressão, a perder o prazer pela vida e muitas vezes a tirar a própria vida. Então, concluindo, o autor nos diz assim, pastor Farley nos diz o seguinte: diante do que foi exposto, ele diz que é para que nós percebamos a importância do nosso papel como cristãos na igreja do Senhor Jesus. O valor que é preciso do acolhimento e do suporte emocional para quem vivencia uma experiência de erro e culpa.
a igreja do Senhor, ela precisa perceber o valor do acolhimento. A igreja não pode jogar para fora. Agora eu quero aqui explicar essa questão do acolhimento, para ficar bem claro para a gente, né? Para a gente não ter uma dúvida. Nós pegamos aqui os dois exemplos. Nós pegamos o exemplo de Davi e nós pegamos o exemplo de Natan. Em Davi, a culpa gerou o arrependimento, né? Gerou em Davi esse sentimento de tomada de consciência do seu erro, de dizer, pequei contra o Senhor. Essa tomada de consciência gerou em Davi a autorresponsabilização. Realmente fui eu que pequei, eu errei. E aí Davi começa agora aqui a reparar. E quando Deus diz, quando Natan fala a Davi, olha, certamente não morrerás, Davi, ele entendeu. Porque Davi sabia que ele era digno de morte por ter pecado contra Deus. E aí o que é que acontece? Por que Deus perdoou Davi? Davi não pagou as consequências do seu erro? Pagou. A gente vai ver que o fruto gerado do pecado entre Davi e Betseba, que foi o filho de Davi com Betseba, essa criança veio a óbito. Mas depois Deus agraciou a este casal com uma nova criança que foi agraciada realmente por Deus, que é Salomão, que foi o homem mais sábio e mais rico da face da terra. Mas o primeiro filho de Davi com Betseba, esse veio a óbito porque foi consequência do pecado de Davi. Então, queridos, acolhimento na igreja não é passar a mão pela cabeça dos erros que se fazem na igreja, que às vezes a igreja do Senhor, e muitas vezes isso acontece também na família, né? No seio familiar, acolher, passando a mão pela cabeça, cobrindo os erros daquela pessoa, do que aquela pessoa fez. Então, a gente vai ver que ele se arrependeu, ele teve uma tomada de consciência, realmente eu pequei contra Deus, ele busca o reparo, quando ele busca a Deus, né? E aí a gente vai ver que há uma mudança de vida em Davi, quando ele diz, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável, não me lances da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. A gente vai ver que Davi, ele começa a buscar a Deus. A gente vai ver Salmos mais à frente, acho que 100 e pouco, que Davi diz o seguinte, olha, Senhor, na minha casa até as pessoas que me servem serão teus servos. Na minha casa sentarão na minha mesa somente aqueles que te servem, somente pessoas de boa índole. Eu não vou permitir na minha casa pessoas que fiquem falando da vida alheia, que fiquem falando... A gente vai ver que Davi, há uma mudança no comportamento de Davi. Davi percebeu que as pessoas que estavam ao seu redor também contribuíram para que ele estivesse consumando o seu pecado com Betseba. Apesar dele não ter lançado a culpa sobre essas pessoas, ele teve sua autorresponsabilização. Então, muitas vezes na igreja, o que acontece? É necessário, sim, um suporte emocional, o acolhimento para a pessoa, quando a pessoa vivencia essa experiência de erro e de culpa, né? Eu errei, eu pequei contra o Senhor, pequei contra a igreja do Senhor, e aí essa pessoa, ela busca o reparo. A igreja do Senhor, ela tem esse papel importante de acolher, de dar esse suporte emocional para que não haja assim, para que esse sentimento de culpa não se torne um sentimento nocivo à vida daquela pessoa. E para lidarmos com a culpa numa perspectiva acolhedora, é isso que o pastor Farley diz, numa perspectiva acolhedora e transformadora, só há um caminho possível. E que caminho é esse? Nos enchermos da graça de Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo nos dá, né, nos deu uma orientação ao dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Então, na perspectiva individual, a gente está vendo aqui agora, a gente viu a culpa na perspectiva coletiva, como igreja, né? Como igreja. Esse sentimento de culpa e de erro, né? Em como a igreja
deve agir, como a igreja deve agir como acolhedora e dando um suporte emocional. Mas na perspectiva individual, para lidar com a culpa, em primeiro lugar, nós precisamos nos encher da graça de Deus, né? Precisamos nos encher da graça de Deus. Mas, queridos, é preciso abrir mão do julgamento e assumir uma postura de responsabilização e reparação, tanto com Deus quanto com o outro, e mudar o comportamento diante da vida. Então, é numa perspectiva coletiva, como igreja do Senhor, nós precisamos, como igreja do Senhor, não lançar fora, mas acolher, dar um suporte emocional. Então, na perspectiva individual, para lidar com a culpa, nós precisamos nos encher da graça de Deus, em primeiro lugar, e assumir uma postura de responsabilização e reparação. Ou seja, não lançar a responsabilidade sobre o outro, fazer como Davi. Pequei contra o Senhor. Eu pequei. Não vamos fazer como Adão, como Eva. Não vamos fazer como Adão, que lançou a culpa para Deus. Olha, foi a mulher que tu me destes. Então, lançou em Eva, lançou em Deus a responsabilidade. Não vamos fazer como Eva, foi a serpente. Vamos dizer, fui eu. Vamos assumir o nosso erro, né? Nos responsabilizar pelos nossos erros e procurar a reparação deste erro, tanto buscando a Deus, quanto em relação, né, à reparação na vertical, que é a nossa reparação com Deus. Vamos buscar essa reparação, mas vamos também buscar a reparação na horizontal. O que eu fiz afetou o outro? O que eu fiz, o erro que eu cometi, prejudicou a vida do outro? Então, em que eu posso reparar? Olha o que foi que Zaqueu fez quando ele buscou, teve esse sentimento de culpa, esse sentimento de responsabilização e reparação. Ele procurou reparar, ele disse, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Eu não dou nem o que eu tirei das pessoas, eu vou dar 4 vezes mais aquilo que eu tirei do próximo. Então, precisamos sim buscar reparação para com o outro quando o nosso erro afeta o nosso semelhante. Então, a culpa é um peso grande demais para ser carregado. Ela se torna nociva quando não há uma reparação, né? Então, por isso, não deixe a culpa colar em você. Nem transfira essa culpa para o outro. Assuma a sua responsabilidade. Permita que essa culpa seja uma mola propulsora para uma experiência graciosa de crescimento e de transformação. Então, finalizando, já chegando ao finalzinho, para guardar no coração, eu deixo para você o que o escritor de Hebreus deixa para nós. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim, aproximemo-nos do trono da graça e com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o escritor de Hebreus nos diz que nós devemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebamos de Deus misericórdia, e nessa misericórdia encontrarmos graça que nos ajude no momento oportuno, no momento de necessidade. Então, queridos, cheguemos-nos a Deus, cheguemos-nos ao trono da graça, com toda a confiança, sabendo que Deus é nosso Pai, que para Ele nós podemos falar tudo, para Ele nós podemos abrir o coração, porque Deus nos receberá sem julgamentos e Ele vai tratar as nossas vidas
em todas as áreas que precisam ser tratadas. Então, chegue-se a Deus com confiança, com o coração quebrantado. Que Davi, olha o que Davi nos diz, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Deus não despreza. E é isso que Deus quer de mim e de você. E aí nós vamos encontrar essa misericórdia que se renova a cada manhã. E são essas misericórdias a causa de não sermos consumidos. E nessas misericórdias de Deus nós vamos encontrar graça. E o que é graça? Favor imerecido. E esse favor imerecido vai nos ajudar a enfrentarmos as dificuldades no momento de necessidade, no momento oportuno. Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigada a você que nos assiste. Nosso muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Nosso muito obrigada a você que compartilha a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus multiplique os seus celeiros. Que Deus abençoe a sua vida em todas as áreas que precisam da intervenção do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite que se o sentimento de culpa assola o seu coração, o sentimento de arrependimento assola o seu coração e não houve uma reparação, que você se achegue ao trono da graça com toda a confiança, sabendo que Deus, Ele é misericordioso para com as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz na sua presença. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.